São Paulo ficou ontem no 1-1, né, contra a equipe do Milionários. Resultado amargo aí dentro de casa, apesar que poderia ser ainda pior, né? Teve o pênalti perdido do Milionários no final do jogo. E esse jogo de ontem foi o 7º jogo seguido que o São Paulo não sabe o que é vitória. 7 partidas sem vitória, uma sequência muito grande e muito negativa, né? 1-1 ontem contra a equipe do Milionários, derrota por 2-1 para o Fluminense, derrota e eliminação para o Juventude por 3-1, derrota no Clássico por 3-2 para o Corinthians, 0-0 contra o Higgins, 2-2 com o Bahia, tomamos gol no último lance do jogo, inacreditável, e no jogo contra o próprio Milionários na Colômbia, empatamos em 0-0, né? Jogo aqui válido por 3 competições. Copa do Brasil, que não tem mais, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. 7 jogos sem vencer. E a gente tem ainda mais 3 jogos antes da parada para a Copa. Dos 3 jogos, 2 são em casa, né? Que é contra Botafogo, Boston River. Depois a gente visita o Remo no Brasileiro. Aí tem a parada para a Copa, tá? E esse próximo jogo do São Paulo é um jogo super importante que tem e precisa voltar a vencer. Primeiro porque vem de 7 jogos seguidos sem saber o que é vencer. Os times que estão atrás do São Paulo na tabela estão cada vez mais encostando no próprio Botafogo. O Botafogo tem 21 pontos em um jogamento. Se ganhar vai para 24, empata com o São Paulo. Então já é um confronto direto. Mesmo o Botafogo não jogando esse jogamento. Então é um jogo que tem que vencer porque o São Paulo já vem numa sequência muito ruim. Jogo em casa, tem que buscar os 3 pontos. Tá? Tem que fazer um jogo melhor do que fez ontem e buscar a vitória. São Paulo já vem numa sequência muito grande aí, né? Brasileiro são os 3, 4 jogos que não ganha, cara. Tem que voltar a vencer. Porque se não voltar a vencer, irmão, tá no G4 ainda, tá. Mas já tem time com a mesma pontuação, times ali com um ponto de diferença. São Paulo pode cair da 4ª para a 8ª colocação numa rodada só. Poderia acontecer isso, inclusive, nessa última rodada, que os outros que estavam atrás também perderam ou empataram. Né? Então, tem que vencer de qualquer maneira esse jogo contra o Botafogo. Tá bom? Rapaziada, ontem contra o Milionários, não tivemos o Cauli, que nas prováveis escalação do São Paulo, estava dando o Cauli como, né, um titular. A expectativa é que ele começasse o jogo de ontem, não começou. E o São Paulo informou ontem que mesmo chegando junto com a delegação do São Paulo, que ele estava lá, o Cauli ficou de fora do jogo de ontem por conta de dores no adutor direito. Tá? Então ele não jogou por conta de dores no adutor direito, ele estava com a delegação, chegou no ônibus com a equipe, estava com o time no Morumbi, mas não foi para o jogo. Vamos ver aí se vai sair alguma atualização, né? Se são só dores, se é algo mais grave aí, porque São Paulo, o que não precisa mais é de jogador machucado, né? Por mais que o Cauli não aconteceu ainda não está jogando aquilo que se esperava dele, não é um jogador que tem qualidade. Apesar de não ter acontecido, não é um jogador que tem qualidade. Você vê claramente que ele tem qualidade, que é um bom jogador. E com o Dorival chegando aí, quem sabe ele não melhora. Como assim com o Dorival, Gabriel? O que tem a ver, meu filho? Cara, o que tem a ver é que sempre tem jogadores que rendem com o técnico, aí depois troca o técnico, esse cara não rende mais nada, e vice-versa. Muito jogador não joga bem com determinado técnico, chega com o técnico e joga. Isso acontece, irmão, toda hora. Entendeu? Então, quem sabe com a troca de técnico o Cauli consegue jogar o que não jogou até então, desde a sua chegada. Quem sabe, né? Vamos ver aí. E ele ficou de fora do jogo de ontem por conta disso. Torcer para que não seja nada grave aí. Beleza, rapaziada? Pra gente seguir aqui e mudar de assunto, falei sobre esse jogo aí, super importante contra o Botafogo. E São Paulo e Botafogo estão perto de fazer um acordo para liberação de Arthur e Ferrarese para esse jogo que acontece no próximo sábado. Segundo o Globoesporte.com, as diretorias de São Paulo e Botafogo têm conversas avançadas para liberarem Ferrarese e Arthur para o jogo deste sábado no Morumbi, jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos não poderiam atuar sem o pagamento de uma multa. O acordo é para as 2 multas serem anuladas e que os 2 estejam à disposição de suas equipes. Restam apenas alguns detalhes a serem acertados, beleza, rapaziada? Então o acordo é esse. Como todo mundo sabe já, sempre quando empresta
um jogador para outro clube, tem uma multa, né, para ele jogar contra o time que o emprestou. Né? Então, geralmente, se você for olhar, quase todas as multas é de R$1 milhão mais ou menos. Né? Quase todas nesse valor aí. E claro que no contrato do Arthur tem uma multa para jogar contra o Botafogo e no contrato do Ferrez tem uma multa para jogar contra o São Paulo. Então, o acordo é, vamos deixar aí essas multas de lado, vamos anular essas multas, as duas multas, e ambos ficam disponíveis para jogar. Ferrez joga contra o São Paulo e o Arthur contra o Botafogo no próximo sábado. Né? Esse que é o acordo aí, lembrando que está encaminhado, faltam alguns detalhes ainda a serem acertados. O Ferrarese pertence ao São Paulo e está emprestado para o Botafogo até o final deste ano, com valor fixado para compra em 6 milhões de euros, que daí 35 milhões de reais. Os cariocas pagaram 400 mil reais pelo empréstimo e o São Paulo pode receber mais 400 mil em caso de metas que podem ser batidas pelo jogador. Já o Arthur está emprestado para o São Paulo pelo Botafogo. O vínculo também é de empréstimo até o final da temporada. O São Paulo tem preferência de compra fixada também em 6 milhões de euros, caso os cariocas recebam uma oferta do exterior. Durante a janela de transferências do meio do ano, o São Paulo tem uma prioridade, né, na compra aí do Arthur, tanto que quando ele veio tinha aquela coisa, que os caras querem colocar uma cláusula lá que se chegar proposta do Catar ou do exterior para liberar eles, né? Para liberar ele, no caso do Arthur, o São Paulo não aceitou isso, evidentemente, e acabou que o São Paulo ficou com uma prioridade de compra. Então, chegar uma coisa para o Arthur, o São Paulo pode exercer a prioridade e comprar o jogador. Tá? Curioso, né? Que os dois são 6 milhões de euros, tanto o Ferrarese quanto o Arthur. Aí, entendeu? Apesar do empréstimo ser gratuito, o São Paulo arca com 60% do salário do Arthur e o valor pode chegar a 100%, né, do salário que o São Paulo vai ter que pagar, caso o jogador alcance metas de utilização durante a temporada. Essa aqui é uma cláusula bem curiosa e não é muito comum, né? O São Paulo fez um acordo com o Botafogo para liberar o Arthur. O São Paulo paga 60% do salário do Arthur, só que se ele bater algumas metas, o São Paulo vai ter que pagar 100%. Né? Então, uma cláusula importante aí que tem no contrato do Arthur. Acho uma boa ideia, tá, rapaziada? Já para adiantar para vocês, acho que é uma boa ideia aqui fazer um acordo aí para os dois jogadores ficarem liberados para jogar. O Ferrarese, inclusive, está muito bem no Botafogo. Vi bastante comentário aí nas redes sociais, torcedores do Botafogo elogiando, falando que ele está muito bem, né? Então está em alta, está com moral, chegou bem no Botafogo. O Arthur também chegou muito bem. Os últimos jogos do Arthur não foram bons, né, cara? Contra o Corinthians não jogou bem, contra o Fluminense, Juventude, ontem. Não vem jogando bem nas últimas partidas, o Arthur. Mas chegou muito bem no São Paulo, teve uma queda, mas é um jogador importante. Aí, assim, o caso do Arthur é meio curioso porque o Arthur chega junto com o Roger, basicamente junto com o Roger Machado. E, cara, acho que a única coisa boa que tinha no time do Roger era o Arthur. A única coisa boa que tinha ali. Só que o Arthur, ele se destacava muito, cara, num time bagunçado. Isso é até meio curioso, porque geralmente quando o time é bagunçado, cara, quase ninguém consegue render. O natural é todo mundo jogar mal quando o time é bagunçado. É mal treinado e tá mal, como era o caso quando o Roger Machado tava, né? E o Arthur caiu aí de rendimento nos últimos jogos. Torcer aí, né, pro Dorival conseguir fazer um bom trabalho, ajustar, organizar, melhorar o time e, consequentemente, o Arthur também individualmente melhorar, né? Porque se o coletivo estiver bom, a individualidade aí também aparece, é isso que a gente torce e acho que é uma boa. Acho que é uma boa aí, por mais que o São Paulo, por mais que o Arthur esteja vivendo o melhor momento dele desde que chegou no São Paulo, a gente tem muito jogador machucado, cara, muito jogador fora, né? Então, o Arthur faria uma falta muito grande se ele não jogasse essa partida aí. Beleza, rapaziada? Pra gente seguir aqui e mudar de assunto, meu parceiro, vamos falar aqui sobre Marcos Antônio, já que a gente falou sobre o jogo contra o Botafogo. Aí, segundo o UOL, o São Paulo trabalha para recuperar o Marcos Antônio a tempo da partida contra o Botafogo neste sábado. A palavra nos bastidores ainda é de incerteza. Tá? A informação que trouxe aí o UOL, Marcos Antônio tem uma chance, uma possibilidade de ir para o jogo sábado contra a equipe do Botafogo, que é uma notícia aí que seria muito boa, porque quando ele se machuca, o papo era só volta
pós-Copa do Mundo. Antes da Copa ele não volta, era esse o papo, né? Ele se machucou no jogo contra o O'Higgins. E todo mundo ficou pé da vida, né? Pô, botar o time titular contra o Higgins, que não sei o quê. O Roger botou, ele se machucou. E as notícias eram, só volta pós-Copa do Mundo. E se ele voltar agora, vai ser uma volta aí antecipada em relação ao que era previsto aí. Claro que se ele voltar, é uma notícia maravilhosa, evidentemente. Só que eu espero, tá, que ele, se ele for pro jogo sábado, que ele esteja bem. Porque São Paulo trabalha. Espero que esse trabalho aí, trabalha para poder recuperar, não seja aí acelerar o retorno do jogador. Porque por mais que ele faça muita falta, e faz uma falta colossal, não dá para acelerar a volta dele. Ele tem que voltar só se estiver bem. Até porque se o cara não voltar bem, 100%, ele não vai conseguir jogar o que ele costuma jogar e não vai estar 100% para entregar para o time. Então, cara, só tem que voltar se estiver 100%. Aí acelera a recuperação, o cara não está 100%, aí volta antes, agrava a lesão, se machuca de novo. Então, espero que esse trabalho do São Paulo não seja aí para acelerar a recuperação dele, que ele só volte quando tiver 100%. Tá? Você pega o jogo de ontem contra o Milionários, voltou 2 jogadores e voltou 2 jogadores no sacrifício, que foi o Alan Franco e o Luciano. O Luciano, ele estava jogando campo proteção na coxa e no segundo tempo ele estava sentindo quando foi substituído. Entendeu? Muito longe do 100%. Tanto ele quanto o Alan Franco são 2 jogadores que estavam de fora do time e que voltaram ontem contra o Milionários no sacrifício. Entendeu? Por quê? Porque tem muito jogador machucado, entendeu? Falta jogador, muito desfalque, então os caras tiveram jogado no sacrifício. Espero que não estejam fazendo isso com o Marcos Antônio. Entendeu? Aí agrava aí depois, tem outra lesão, né? Que ele volta só quando tiver 100%, mesmo ele fazendo uma falta aí gigantesca, porque ele faz uma falta gigantesca, se não for o melhor jogador de São Paulo, é um dos melhores aí, sem dúvida alguma. Beleza, rapaziada? Pra gente seguir aqui e mudar de assunto, bora falar aí sobre o nosso cria William Gomes, que tá, rapaz, bem valorizado aí no mercado da bola. André Hernan, William Gomes do São Paulo encerrou o campeonato português, né, como campeão e foi lá eleito o melhor jogador do último jogo, da última rodada do campeonato português, foi eleito o melhor em campo. Ele está valorizado no mercado e na próxima janela, o Porto deve receber propostas da Inglaterra. O São Paulo está de olho por ter 20% dos direitos econômicos do atacante. Aí, isso tem tudo a ver com a meta orçamentária de vendas do São Paulo de 2026. Tem que vender 180 milhões de reais em jogadores. 180 milhões de reais. Aí entra aquela coisa. Vai vender os garotos da base de Cotia para bater essa meta ou vai vender os titulares importantes, como, por exemplo, o Marcos Antônio, que a gente falou sobre ele agora. Já saiu informação que o Flamengo vai de novo tentar ele no meio do ano. Bobadilha vai para a Copa do Mundo. Também um jogador essencial, titular do São Paulo. Vai para a Copa do Mundo, valorizado, jovem. Se for bem na Copa, vai valorizar ainda mais. Tem boas chances de ser vendido, só que o São Paulo tem, se não me engano, só 60% ou 65% do jogador. Aí tô vendo aqui, eles que são titulares, os garotos da base, vocês lembram o que aconteceu no passado, né? Liquidaram a base do São Paulo, mandaram todo mundo para a Europa lá por dinheiro de pinga, vendas absurdamente ridículas. E ano passado o São Paulo vendeu quase o dobro da meta de vendas que estava no orçamento. Vale ressaltar isso também. Entendeu? E o William Gomes, Gabriel, e o William Gomes onde se encaixa nisso? Se encaixa nisso que se ele for vendido, esse valor que o São Paulo recebe do William Gomes, que tem 20%, ele vai para a meta orçamentária de vendas. Então é aquela coisa, se o William Gomes é vendido e entra uma grana pelo William Gomes, opa, você já tem que vender menos jogadores, porque o William Gomes vai preencher uma parte dessa meta de vendas, caso ele seja vendido. O papo é que o Porto quer 50, 60 milhões de euros pelo William Gomes. Se for algo nesse sentido, São Paulo vai ganhar uma grana muito alta com o William Gomes. Aí não precisa vender tantos jogadores aí. Por isso que o William Gomes é um assunto tão importante, principalmente daqui até a próxima janela, porque o São Paulo vai ter que vender jogador. E o William Gomes pode ajudar a vender menos jogadores aí, entendeu?